Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Você que está assistindo a gente aqui no nosso canal do YouTube, no canal do Piccolo Cast, ou se você está assistindo a gente aqui no Instagram, em qualquer outra plataforma de mídia social, seja bem-vindo. Esse é mais um episódio do Piccolo Cast. Esse eu já nem sei mais qual é, se é o 7º, se é o 8º. Isso é um bom sinal que a gente está fazendo, o negócio está dando certo, a gente está fazendo muito episódio. Isso. Mas eu queria hoje convidar vocês para um bate-papo muito legal que a gente vai ter hoje, um tema assim super especial, difícil para mim que sou pediatra, para os meus colegas que talvez estejam assistindo a gente aí vão concordar comigo, não é um assunto que a gente domina, está longe de dominar inclusive, tem várias dúvidas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o universo da oftalmopediatria. E para isso, obviamente, eu tive que convidar alguém que é faixa preta aí, craque no assunto, e eu vou deixar que ela se apresente. Karine, por favor, faça as honras aí. Obrigado por você ter vindo, aceitado o convite. Karine faz parte da equipe da Piccolo e eu fico muito feliz de ter você aqui. Diga aí, se apresente. Obrigada, Thiago, pelo convite. É muito bom fazer parte dessa equipe. Meu nome é Karine Ronda, sou oftalmologista e me subespecializei em oftalmopediatria. É uma área que eu gosto muito, né? Que eu acho que quando a gente faz medicina, a gente tem pouco contato com a oftalmologia, né? Pouquíssimo, né? Um pouquinho ali no internato, semanas. Você passa uma semana exatamente. E realmente, quando eu comecei a residência, assim, me apaixonei pela oftalmologia no internato e decidi como residência, eu vi que é como se começasse do zero mesmo, né? Porque é um órgão importante, né, do corpo humano, mas assim, a gente não tem a vivência no dia a dia da medicina sobre todas as patologias que a gente tem no olho, né? E dentro da oftalmologia, eu me encantei pela oftalmopediatria, né? Que no cuidado do olho da criança, ele não é um mini adulto, né? Ele é uma criança, ele tem suas particularidades, ele tem suas doenças específicas. Isso é uma forma de tratamento e de atendimento diferenciado, né? Então, vindo para cá, eu acho que a gente conseguiu fazer isso de forma legal. Você traz uma coisa legal, assim, Karine, que eu acho que é a primeira coisa que eu queria lhe perguntar. Muita gente acha que o oftalmologista pediátrico ele é um pediatra de formação. E não é, né? A verdade é essa. Não. Conta aí esse processo, para ficar claro assim, pessoal, olha só. Eu sou pediatra de formação, eu fiz pediatria geral e depois eu me subespecializei em gastropediatria. Karine é oftalmologista de formação e fez a especialização em oftalmopediatria. Conta aí essa história, conta aí seu caminho, para ficar claro. Vamos lá, são 6 anos de medicina, 3 de oftalmologia e depois mais 2 de oftalmopediatria, né? Dentro da oftalmologia, você pode escolher atender criança, assim, operar só catarata, operar retina, cuidar só de uveíte. Tem outras subespecialidades, né? Mas aí a pediatria foi que eu me optei, que eu me encantei e que eu adoro fazer. Então tá vendo aí, pessoal, você é uma oftalmologista, não é uma pediatra de formação. Você não vai vir para cá para ficar fazendo puericultura, para ficar fazendo exame físico completo. Você vai vir para uma excelente consulta pediátrica, oftalmológica, mas pediátrica. Do olho, exatamente. Do olho, né? E é uma coisa interessante, você falou um negócio que desde a faculdade isso já chama muita atenção. A gente realmente sobrevoa a oftalmo, né? A gente não aprofunda a oftalmo. A oftalmo é um mundo à parte, assim como outras áreas, né, da medicina. Não dá para você aprender tudo em 6 anos e certamente a oftalmologia está dentro dessa gaveta que a gente não aprende. Na residência de pediatria é idem, né? Você não passa por oftalmopediatria, você não necessariamente tem a vivência da oftalmologia pediátrica. Daí a gente entende a importância de ter alguém que domine esse assunto dentro do universo infantil. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, e aí especialmente para os colegas, porque isso é uma dúvida, por exemplo, que a gente vê com frequência a Sociedade Brasileira de Pediatria lançando, diretrizes para exame oftalmológico. Né? Eu queria que você falasse assim, que rotina é essa? Assim, o pediatra geral do consultório, por que é importante ele se atentar a essa diretriz de rotinas? Assim, por quê? Por que ele não pode, por exemplo, mandar uma criança para o oftalmologista quando ela fizer 3 anos de idade ou mais tarde? Por que é importante começar desde cedo esse acompanhamento? Eu gosto de começar essa explicação explicando sobre o desenvolvimento da visão da criança. Eu adoro isso.
Então, assim, o olho começa a se desenvolver na gestação, mas ele não está completamente formado, a sua função visual ao nascimento, né? Sim. A gente aprende a enxergar até 7, 8 anos de idade, né? Mas, assim, a fase principal de desenvolvimento da visão é até os seus 2, 3 anos. É o quê? Eu gosto de explicar assim, o olho é nossa janelinha, o nervo óptico é o fiozinho que liga para o cérebro. O cérebro que realmente faz a visão, faz a função visual, né? Sim. Então, ao nascimento, a criança vê em preto e branco e vê vultos. Então, é uma visão muito baixa, muito primária ainda, né? E lá para os seus 2, 3 meses de idade, ele começa a desenvolver a visão de algumas cores primárias, o azul, o vermelho, o verde, e começa a aumentar o seu campo de visão para 30, 70 centímetros, perto dos 6 meses de idade, né? E lá para os seus 9, para os 12 meses, começa a ver já 1,5 m, 2 metros, com um pouco mais de definição de imagem e de cor. Né? Então, se tiver alguma coisa nesse meio de caminho, dessa janela, né, entre o olho e o cérebro, ou no caso do olho, por exemplo, uma catarata congênita, um glaucoma congênito, um retinoblastoma, né, que a gente já ouviu falar muito ultimamente, um grau, né, de refração que precisa ser corrigido, mas não foi corrigido. Então, essa janela vai estar suja, então essa imagem vai chegar ruim ao cérebro. Então, as sinapses entre um neurônio e o outro não vão ocorrer da forma correta. Então, não vai haver desenvolvimento da visão adequada no máximo possível, né? Então, com essa avaliação de rotina periódica, eu vou detectar alguma alteração e corrigi-la a tempo de que essas conexões sejam feitas da forma adequada, né? O ideal, né, que seja o teste do olhinho feito na maternidade com o neonatologista ao nascimento, né, o teste do reflexo vermelho. E a segunda avaliação com o oftalmologista pediátrico de preferência, né, eu acho que, né? Entre 6 e 12 meses de vida. E a partir daí, anualmente, né? Justamente para poder acompanhar essa questão do desenvolvimento visual. Dificilmente a criança se manifesta alguma queixa. Bebezinho simplesmente não diz que está doendo, nem que está vendo embaçado. E crianças menores, né, 2, 3 anos, se adaptam àquela situação, né? Elas não vão perceber se está tendo a visão embaçada. Quando está uma coisa mais grave, vai ter aquela questão da criança ter fotofobia, né? Se incomodar muito com a luz, apertar o olho quando quer focar alguma imagem, o olho tem algum desvio, ou ter aquele, chama de nistagmo, né? Aquele balanço em pêndulo do olho, ali já é sinal de uma baixa visão. Então, assim, dificilmente a gente não quer chegar nessa fase de descobrir, diagnosticar nessa fase, né? A gente tem que ter diagnóstico precoce, acho que é importante. Então, assim, por isso é importante, inclusive, como você está falando, assim, a orientação, a educação, a formação dos pediatras sobre esses exames, né? Sobre o teste do reflexo vermelho, inclusive feito na maternidade. A indicação da diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria e Oftalmopediatria fala o primeiro exame entre os 6 meses e 12 meses de idade com o oftalmologista. Do pressuposto que o oftalmologista, o pediatra fez o teste do olhinho na maternidade, fez um teste do olhinho aos 3 e 6 meses de vida, o teste do reflexo vermelho. Então, se ele fez e está tudo ok, tudo bem, aguardar até os 6 meses. Mas eu acho que alguns casos aqui podem ser feitos até antes, em que o pediatra sinta-se mais seguro de que é feita essa avaliação por um oftalmologista mesmo. Tá? Então, teoricamente, você tem uma rotina... Teoricamente, não. Na prática, né, isso é uma diretriz, isso é já uma orientação formal. Por conta dessa questão desse desenvolvimento muito rápido, assim, por mais que você tenha um corte de tempo maior para você você ter uma visão madura completamente, mas você tem processos de maturação ao longo desse primeiro ano, especialmente, né? Exato. Porque você vai saindo de uma visão... Você sai dessa visão mais turva, mais preto e branco, para um negócio mais de cor. Exato. E eu vejo muita gente, por exemplo, falando, a gente recebe em consultório, né? Doutor, eu boto o rosto assim na frente do meu bebê. Ele me vê. E ele me vê, ele me enxerga. Aí a gente fica meio assim, falou, rapaz, sim, talvez em determinado momento, depende de quando ele tenha perguntado e percebido isso, mas a percepção dessa maturação da visão é muito interessante mesmo, né? A gente não costuma falar muito disso. E um detalhe que a gente sempre fala assim nas aulas, assim, tempo é visão. Então, assim, aquilo que a gente perdeu nesse primeiro, segundo ano, que pode ter perdido, a gente não recupera, infelizmente. Né? Melhora, mas chegar ao ápice de visão, 100% de visão, a gente infelizmente não consegue. Então, assim, prevenir é o melhor.
Entendi. É um exame chato, gente. É um exame chato, eu sei. A parte primeiro contato, a gente consegue, né, fazer uma parte lúdica. Por isso que eu vim para cá, assim, uma coisa bem legal, sabe? Mas a parte do colírio, eu não tenho como fugir. Depois já falo sobre isso. Mas eu só voltando aqui. Sim. Sobre o teste do olhinho, né? Sim. O teste do olhinho, que a gente consegue fazer na maternidade, que a gente orienta, né? O pediatra também é preparado para isso, é o teste do reflexo vermelho. O que é o teste do reflexo vermelho, né? Para quem é millennial, quem é mais antigo, lembra de câmera fotográfica, tinha aquela câmera. Sim. Quando tirava a foto, ficava aquele reflexo vermelho, né? Aqueles olhos aquele olho vermelho exatamente. De vampiro, né? Na foto e tal. Exatamente. O que é aquilo ali? Ali é como se você botasse uma lanterna, uma luz que bate na retina, que é a parte interna do olho, que está cheia de vaso sanguíneo, e por isso que o reflexo é vermelho, tá? Quando é esse reflexo, a gente faz com aquele oftalmoscópio, no aparelhinho, para fazer o reflexo, e ele está preto ou amarelo, é porque a luz não chegou na retina da forma adequada. Né? Se está preto, alguma coisa impedia que a luz chegasse, ou se está amarelo ou branco, é porque não chegou na retina ou tem alguma opacidade no meio do caminho. Né? Então, é por isso que tem que ser feito... Absoluta importância. A gente teve aí, né, um caso recente, né, que, enfim, veio à tona a questão do retinoblastoma, né? Sim. Eu queria que fale um pouquinho, assim, Karine, pra gente... o retinoblastoma é uma das doenças, obviamente, né, que a gente pode diagnosticar ou perceber precocemente para encaminhar para o especialista. Mas eu queria que você falasse só um pouquinho dessa patologia e das principais patologias, assim, que você consegue... Para que as pessoas entendam em casa a importância do teste do olhinho, assim. Sim. E olha só, a gente está falando de um teste de triagem, que é um teste absolutamente simples, né? Sim. Um teste que você precisa de um oftalmoscópio e basicamente gerar um feixe de luz para que você consiga perceber essa luz corando ou não, como você bem falou aí da retina. E é uma coisa simples, mas que hoje menos até por conta das rotinas das maternidades, mas é importante que a gente diga, assim, traga essa importância para o familiar, porque é ele quem tem, assim, é o pai e a mãe dessa criança quem tem que bater pé firme assim no chão, de não deixar de fazer essas rotinas. A gente fala em consulta da importância das triagens neonatais e o teste do olhinho, ele é um teste de fácil execução, mas que, assim, a maioria das crianças que eu pego em consultório fazem, mas eu já vi muita gente que não fez, por exemplo. Sim. Muita gente que perdeu essa janela de tempo para fazer. E é uma coisa, assim, disserta aí um pouquinho sobre isso e falando dessas doenças, assim, porque eu acho que é importante para as pessoas saberem. A gente não está... não é uma coisa simplesmente para ver se o menino enxerga bem. Existem doenças, de fato, que são perigosas, que podem ser diagnosticadas precocemente. E eu queria que você falasse sobre isso. Pronto, vamos lá. Retinoblastoma é um tumor que aparece na retina. É uma mutação de um gene de algumas células da retina que se mudam, né? Sim. E aí elas se replicam e aí formam aquele tumor intraocular. É um câncer raro, muito raro, mas é o câncer mais comum na infância. 3% dos cânceres da infância são retinoblastomas. Pode acontecer ao nascimento, né? Não precisa necessariamente ter uma história familiar, pode ser uma alteração esporádica, mas também pode ser do desenvolvimento, pode ter aparecimento mais tardio, digo 2 anos de idade, 3 anos, tá? Então, assim, por isso que tem que ser tão... Que é uma janela de tempo, diga-se de passagem, importantíssima. 3 anos é pouco tempo, mas para uma criança que só viveu 3 anos é a vida dela inteira. Exato. Então, assim, 90% dos casos com diagnóstico adequado e precoce tem cura, né? Então, por isso a importância dessa avaliação, desse diagnóstico precoce, né? Sim. Tratamento pode ser laser, cirurgia, crioterapia, né? E aí ter a cura da criança, que pode salvar a vida da criança, né? Sim. Outra doença que é importante a gente afastar. Eu estou falando de doenças raras, eu falo assim, 1 para 10 mil, 1 para 20 mil, mas para aquela família, eu digo, para aquela família é 100%. É 100%, né? Com certeza. Muda não só a vida da criança, o prognóstico de vida da criança, como da família inteira. Então, assim, eu sei que eu fico super feliz, né, de fazer os exames e a maioria realmente não tem nenhum diagnóstico grave, mas eu sempre falo assim, isso aqui é importante, eu sei que é desagradável às vezes, né, pegar aquele colírio, mas assim, é importante fazer essa avaliação. Uma dessas outras doenças é a catarata congênita, né, que nós temos no nosso olho uma lente chamada cristalino,
né? Que ela é transparente, cristalina Sim. mesmo, ao nascimento, né? Mas em algumas situações ela pode vir opacificada, seja um pontinho branco ou totalmente branca. Sim. Pode ser por conta de alguma infecção na gestação, alguma malformação na gestação, ou simplesmente aparecer sem causa conhecida, entendeu? E aí o tratamento, aí, mais uma vez, por que exame precoce? Quando a criança tem uma catarata congênita desde que nasceu, a depender da situação, se ela é total ou se ela é unilateral, com obstrução da pupila total, a indicação é cirúrgica em 6 semanas de vida, né? Então, assim, como é que eu vou postergar uma avaliação para 1 ano de idade se eu sei que se eu diagnosticar catarata ao nascimento, eu tenho que operar com 2 meses de vida? Sim. Então, por isso que é importante o exame precoce, né? Exatamente. A outra situação que é rara, mas é importante avaliar o glaucoma congênito, Sim. né? Que aí é uma alteração na drenagem do humor aquoso, drenagem do líquido dentro do olho, e ele se acumula e pode ter aumento do tamanho do globo ocular, lacrimejamento, opacificação da córnea, né? São alguns sinais que podem aparecer e o teste do reflexo vermelho está alterado nessa situação. Então já é um quadro de indicação cirúrgica também precoce. Então, por isso, são situações que a gente frisa, assim, eu gosto sempre de comentar na consulta, que são situações raras, mas que precisam de uma intervenção rápida e, às vezes, cirúrgica muito cedo, com poucos meses ou semanas de vida. Sim. Então, por isso que é importante a gente estar muito próximo do pediatra, dos pais, para conscientizar sobre isso, porque é importante esse cuidado. Não tenho dúvida. Você... especialmente, você falou isso já, eu quero frisar aqui novamente, que assim, a gente está falando de coisas que são silenciosas em sua maioria das vezes, né? E quando dão sintoma, às vezes você já tem uma fase mais avançada de doença, né? Uma coisa mais importante. Então, a gente precisa muito ter essa consciência mesmo, assim. Eu acho que isso é um movimento muito dessa pediatria atual, que é uma pediatria multidisciplinar. Né? Sim. Assim, você não fica mandando crianças apenas vou mandar para o oftalmo porque eu quero fazer um exame de vista, né? Antigamente eu cresci fazendo eu vou passar no oftalmologista uma vez na minha vida e acabou. Tipo assim, vou ver, se eu não tiver que usar. Eu, obviamente, não fui dessa estatística, eu fui da estatística que tinha que usar óculos. Comecei a usar, mas não tinha problema nenhum. Você faz o exame oftalmológico completo, mas era muito assim, incursões, né? E eu acho interessante que a gente está numa realidade hoje que é a realidade da multidisciplinaridade. Assim, aqui na Piccolo a gente tem bate muito nessa tecla, a gente está buscando fundamentar um serviço multidisciplinar, não porque a gente quer ter tudo que envolve a atuação da pediatria, mas é porque a gente entende a importância disso tudo. Assim, a importância de você ter as rotinas, não é uma coisa simplesmente, porque exagero, tem que ir o tempo. Não, mas existe uma rotina de consultas, existe uma rotina de avaliações. Tomara que enfim, a gente torce para que a maioria das crianças façam essas rotinas, essas triagens e sejam negativas, mas, de uma forma geral, você só descobre realmente quando você vai atrás e quando você submete a criança a isso. Né? Então, daí a importância do que você falou, não só da triagem do olhinho, do reflexo vermelho, mas do exame oftalmológico completo. Né? Exato. E o exame oftalmológico completo do oftalmopediatra, ele é diferente do exame oftalmológico completo do oftalmologista que não é oftalmopediatra? É uma pergunta retórica, eu imagino que seja, mas eu queria que você falasse um pouco, assim, por que eu devo procurar um oftalmopediatra, Karine? Diga aí para quem está assistindo para a gente. Porque, às vezes, eu recebo muito paciente que faz avaliação de oftalmologista que não é oftalmopediatra, é oftalmo geral, exatamente. E às vezes as pessoas não têm essa dimensão. Eu estou falando isso de brincadeira aqui, mas é uma coisa assim, é real. Assim, as pessoas às vezes não têm essa consciência de qual é o diferencial. Assim, porque, obviamente, se você, dentro da pediatria e dentro da clínica médica, se você por que você não leva, a mesma resposta que eu dou, por que você não leva uma criança para ser avaliada por um clínico, por um médico de adulto? Mas na oftalmopediatria, que é uma área de especialização, por que eu não devo, não é que eu não devo, mas assim, por que eu devo priorizar um atendimento oftalmológico pediátrico? Pronto. A primeira frase é: criança não é mini adulto, né? Acho que muita gente deve falar isso, né? Então, assim, além das doenças particulares que tem na criança, eu acho que
o exame oftalmológico de criança, a gente precisa, muitas vezes, da colaboração dela e naquelas situações que ela não vai informar se está enxergando as letras, os números, Sim. né? Tem aquela parte da questão de passar a faixa, que chama de esquiascopia, que eu tenho que ela fixe, olhe para mim, né? E eu vejo a direção do grauzinho do olho dela. Tem a questão de avaliar estrabismo, se tem algum estrabismo, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que conquistar a criança, né, no exame. Claro. Então, são doenças que a gente é mais preparado para avaliar, né? Sim. E conduzir o tratamento se for necessário. E uma coisa importante da avaliação oftalmológica, seja em bebê ou crianças maiores, é importante a importância da dilatação das pupilas, né? Sim. Que é uma coisa que acho que você recebe muita pergunta. Precisa mesmo? Eu tenho que ir lá. A oftalmologista disse que tinha que dilatar. Você acha que precisa? Eu vejo que muitos pediatras também me perguntam sobre isso, né? Sim. E o que é dilatar as pupilas, né? É um colírio que a gente usa para chama midriático, que vai abrir a íris, né? Então, quando eu abro a íris, eu consigo ver melhor a parte interna do olho da criança. Sim. Tem um professor que fala assim, é igual ir pro dentista com os dentes cerrados, né? Você vai ver, não dá, tem que abrir a boca, né? Exatamente. Então, assim, pro oftalmologista pediátrico, principalmente, tem que dilatar a pupila para ver bem dentro do olho da criança, né? E, além de eu ver bem, fazer um bom mapeamento da retina, quando dilata a pupila, eu paraliso os músculos da íris que são responsáveis por focar a imagem, por acomodação. Então, esses músculos, eu gosto de falar assim, eles são responsáveis como a lente, aquela, como é que chama? Aquela foco de lente de câmera, né? Tem as objetivas. As objetivas. Nossa íris como se fossem as objetivas, sim, né? Que foca longe e perto lá. Sim. Então, o grau para chegar para longe é diferente do esforço acomodativo para chegar para perto, né? Quando eu paraliso a íris, eu paraliso esse músculo. Então, eu vejo o grau real do seu olho. E esses músculos nas crianças são muito fortes. Então, consegue, às vezes, compensar algum grau que esteja ali. Só que, se você testar a visão da criança sem dilatar, você vai achar, não, ele enxerga super bem. Quando eu paraliso esses músculos, aí eu vejo o grau real daquele olho e vejo se há indicação de uso de óculos, né? Inclusive, até assim, adultos jovens também há essa necessidade. Né? E às vezes até alguns adultos. Mas esse é outro assunto. Né? Mas em crianças, não existe examinar grau de criança sem dilatar a pupila. Entendeu? Você está falando de erro de refração e eu queria tocar nesse assunto aqui agora. Assim, né? Certo. Até, acho que talvez no senso comum, o assunto mais pertinente quando a gente fala de oftalmologia é o uso de óculos. Né? Sim. Como é que é essa avaliação da criança que tem um erro de refração? Assim, não digo no sentido prático, enfim, do exame físico, de nada disso. Eu digo assim, como é que aí para o pediatra também que está assistindo a gente, quais sinais, sintomas assim que uma criança que está apresentando, quais queixas? A gente pega muito isso aqui, eu digo assim, dor de cabeça é causa de dor de cabeça é um sintoma típico de erro de refração. É verdade isso? Assim, é verdade? Quais são os sinais de alarme para que uma criança não está enxergando bem, ela vai dar, assim, sinais precoces, que às vezes são inespecíficos. Como é que eu entendo, Karine, assim, o meu paciente, enquanto pediatra, fala, rapaz, esse menino, será que isso aqui é erro de refração? Será que ele não está enxergando bem? Me conte aí como é que é essa criança, como ela chega, porque a porta de entrada muitas vezes é o pediatra, né? O ideal é que não chegasse nesse ponto, né? Sim. Que fizesse a avaliação periódica e detectasse sem ter essas queixas, né? Mas acontece realmente da criança ter dor de cabeça, aumenta a sensibilidade à luz, seja de luz normal, né, lâmpada ou a luz do sol, né? Lacrimejamento pode acontecer, né? Coçar os olhos, né? Apertar às vezes para focar alguma imagem, ter algum desvio nos olhos, né? E isso, frisando a importância da visão, né? Que 80% do que a gente aprende, né? Da criança aprende, é pela visão, né? Então, assim... Enxerga, né? Então, eu estou falando aqui de
desenvolvimento da visão da criança, do recém-nascido, do bebezinho. Aí já estou falando já agora na fase de escolar, né? Então, assim, do que ele vai aprender, às vezes a criança está julgada assim, desatenta, não quer prestar atenção, não, tem dificuldade de aprendizado, né? E às vezes é só porque aqui o que está no quadro da professora não é atraente para ele porque ele não está enxergando. Ele vê um borrão lá. Por que ele vai prestar atenção? Ele vai preferir fazer outra coisa, né? Então, assim, isso às vezes, muitos professores encaminham assim, essa queixa aos familiares e por isso me procuram, né? Mas o ideal é que realmente não tivesse essa queixa para depois vir para cá. Isso é importante, pessoal. Fica precoce. A dica aí, viu? Às vezes, a gente hoje vive numa realidade tão... Assim, a interação entre as escolas e os pais e a preocupação, muitas vezes, com o desenvolvimento até neurológico das crianças, o neurocomportamental, muitas vezes a queixa de desatenção, de pouco vínculo dentro da sala de aula com a atividade, até a desatenção, né, o fato a baixa produtividade do ponto de vista de nota, às vezes tem relação com a visão. Exatamente. E não necessariamente com... Então, a coisa precisa... precisa fazer parte da sua lista de problema e o erro de refração, né? A dificuldade de enxergar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a miopia, sobre o astigmatismo, são problemas que estão nesse universo, assim, né? De você conseguir, enfim, formar a imagem, enxergar a imagem como ela é. Conta aí um pouquinho pra gente. Eu tenho um absoluto interesse nisso, porque já viu, né? Eu fui essa criança que está falando aí, ó, que eu tiro o óculos e enxergo um borrão, sou eu. Fui eu, na verdade, durante muito tempo. E eu não consigo, assim, minha qualidade de vida é absolutamente outra sem óculos. Eu não tenho condição absolutamente nenhuma de enxergar sem óculos. Você fica até mais tímido, fala assim, meu Deus, o que tá falando comigo, né? Você tira o óculos, você tá praticamente num universo assim de total insegurança, porque você não consegue enxergar. Mas essa é uma dúvida real, assim, as pessoas não sabem muitas vezes o que é miopia, o que é astigmatismo, enfim, fala um pouquinho pra gente. Muita gente julga assim, miopia como uma coisa grave, fundo de garrafa, né? Ainda você associa isso, né? Mas miopia é um tipo de erro de refração, né? Que é a dificuldade para longe, né? Não necessariamente é o fundo de garrafa, é um grau alto, é simplesmente a dificuldade de visão para longe, né? Hipermetropia, quando o grau é positivo, é mais dificuldade para perto. E astigmatismo é quando esse foco de imagem de longe, esse foco de imagem tem um pouco de distorção, né? Você vê embaçado, a uma sensibilidade à luz, isso tanto altera a visão como longe como perto, né? Para criança pequena, né, bebezinho recém-nascido, graus de hipermetropia fazem mais falta, né? Porque o universo da criança pequena é aquilo, né? Pertinho, 1 metro de distância, é o brincar. Ele começa a sentir dificuldade de visão para longe quando começa a andar, né? Lá para os seus 1 ano e pouquinho. E aí, realmente, precisa estar atento se há algum sinal de miopia. Assim, tem criança com 1 ano com miopia. É isso que eu ia perguntar. Né? Isso é real, então, né? Você real. Tem crianças então, pequenas. Aí já é uma coisa. Às vezes atrasa de andar porque não enxerga. Porque não enxerga, exatamente. Entendeu? Caindo muito. Então, tudo aqui está juntinho. Desenvolvimento da audição, da visão, o desenvolvimento motor. Então, tudo tem que estar junto trabalhando da forma correta para desenvolver no tempo certo, né? E aí, essa correção é necessária. Com óculos, quando é maior, assim, a gente já pode dar lente de contato, né? Uma coisa que a gente é bom falar sobre miopia, né? Que acho que muita gente já pergunta também, que está tendo realmente uma epidemia de miopia, tá? E essa epidemia, com a epidemia do Covid, realmente piorou, ela alavancou, né? Justamente pela restrição em ambientes mais internos, né? Indoor, né? Pouca exposição ao sol, né? E excesso de telas. De tela. Isso é um ponto dramático nessa história toda, né? Excesso de telas é um tema aqui para uma hora de conversa, uma hora de conversa, né? Mas vamos falar de tela, porque isso é importantíssimo. Vou falar aqui agora essa tela porque a questão da tela, não só pela miopia, mas como com o desenvolvimento visual como um todo, né? Até a Sociedade de Oftalmopediatria, como a de Pediatria, frisam muito 0 telas até 2 anos, exatamente. Né? Pela visão, pelo desenvolvimento cognitivo, né? Pelo desenvolvimento da fala, né? Isso tudo influencia pelo excesso de tela. Por quê? Porque
a criança fica só recebendo informações, Sim. não interage, né? Não desenvolve a fala. Eu já tive paciente que atendi na pandemia, que estava com atraso de fala, e a mãe preocupada com a visão também, avaliei, não tinha nenhum problema. Quando ela voltou, estava usando tela, né? Aí eu falei, mãe, vamos tentar restringir, ele é muito pequeno e tal. Um mês depois, sem tela, ele começou a falar. Isso aí. Você entendeu? Então, assim, eu tô falando da visão, mas tô falando de fala, mas assim, é tudo, tudo faz tudo parte do mesmo não tenha quadro, dúvida, entendeu? Então, assim, tela ajuda muito a sua mãe. Eu sei que às vezes a gente tem que ceder a uma situação, mas nessa fase, até 2 anos de vida, já tem comprovação que causa muitos prejuízos. Então, quem te puder segurar, realmente é importante. A tela é assim, essa explosão de consumo de tela aí de forma desenfreada, ela tem inúmeros prejuízos. A gente, enfim, boa parte, inclusive, da turma que está assistindo a gente aqui, se duvidar, já sabe de todas elas, né? Não só do ponto de vista neurológico, mas, como você bem falou, do ponto de vista da visão, né? Assim, você tem toda uma musculatura orbital que você fica recrutando o tempo inteiro, excesso de estímulo. Então, isso eu tenho visto na prática essas queixas aumentarem realmente, assim. Não só da dificuldade de falar, pela hiperexposição, pela hiperestimulação, mas assim, alterações ergonômicas, né, assim, de coisas relacionadas a dores crônicas, assim, os meninos estão todos travados, postural, encurtamento né? muscular, porque está todo mundo assim, vivendo a tela não é só televisão, é o menino que fica aqui no telefone, aqui com a cara enfiada. E isso é difícil, porque, enfim, eu também tenho criança em casa, eu passo pela mesma dificuldade do controle disso, mas é impressionante como a gente vê a repercussão mesmo, né? E do ponto de vista da visão, imagino, aí você me corrija se eu estiver errado, mas esse excesso de luminosidade é um problema, assim, para você ajustar a visão. Você falou aqui no começo do podcast que a visão, ela é, especialmente do ponto de vista de capacidade de enxergar e determinar objetos, ela depende de um envolvimento de musculatura também, né? Exato. E você fica o tempo inteiro ali, você não tem sossego para o olho. A pressão é essa, que o olho não para, não sossega. Isso é para adultos também, a gente está falando de criança, mas isso aí que chega na gente, né? Esse já é um tem problema... até nome e sobrenome, síndrome da visão do computador. Pois é, dor de cabeça, olho seco, cansaço visual no final do dia. Isso era mais assim, de pessoa que trabalhava com computador, até agora estão queixas de crianças também. Porque ficam o tempo inteiro. E aí eu queria que você trouxesse para a gente, para os pais especialmente dessas crianças, o que fazer para mitigar isso? Claro que, primeiro de tudo, aí quem diz sou eu. É você controlar, tentar ter o controle do tempo de tela. Mas, assim, há outras medidas para mitigar o impacto da tela na visão da criança? Assim, algum cuidado específico com o olho que antes a gente não tinha, porque não existia essa realidade, e agora a gente tem. Tem, assim, alguma coisa que se faça para tentar mitigar isso? A primeira é realmente diminuir o uso de tela, né? Mas, por outro lado, a comprovação científica que tem é a exposição à luz solar. Né? Pelo menos 20 minutos por dia já minimiza esses efeitos. Tanto porque a exposição solar ajuda a fortalecer... Eu estou falando de miopia, né? Claro. Com o uso de tela, né? Fortalece o globo ocular para ele não se estender mais para o desenvolvimento de miopia, quanto para você vai para uma posição ao ar livre, você olha mais para longe, você foca para longe, então você não está aqui só o músculo só olhando para perto. Você trabalha mais sua vista. Você trabalha a sua visão longe e perto, né? Sim. Entendeu? Aí isso pode ser legal, interessante. Eu não sabia que então o benefício da redução do tempo de tela e do aumento do tempo de ar livre é pelo exercício da visão, assim. Você está exercitando o seu olho e, obviamente, como consequência disso, você está melhorando, assim, como se fosse uma academia para o olho. Exato. Né? Uma atividade acadêmica acadêmica não, atividade de musculação para o olho, para você fortalecer a visão. Interessante, porque a tela rouba isso, realmente. A tela, quando não, você está dentro de um quarto, na frente de um computador, tudo escuro, enfim, enfiado ali, horas jogando, ou então acessando conteúdo, e aí realmente você está num cenário que outra coisa aí, visão você falou, às vezes a pessoa está só com a luz da tela, né? É bom
Sim. Tem a luz natural, a luz do ambiente acesa. Sim. Porque só a luz da tela, realmente, a luz azul piora. Viu? Essa questão da tela, ela é um problemaço, assim, a gente tem visto, né, a dificuldade dos pais, mas é importante que você, assim, salve essa conversa aqui sobre tela, você mande isso para as pessoas, porque a gente ainda, eu acho que tem muita gente que ainda subestima demais o efeito deletério do consumo excessivo de tela. Não estou falando do consumo de tela propriamente, porque faz parte dessa geração. A gente, enfim, a tecnologia está aí, a gente não vive alheio a isso, e ela dificilmente você vai encontrar alguém hoje que não use um celular, não use um tablet, um computador, enfim, não existe essa realidade. É difícil viver, inclusive, alheio a tudo isso, mas essa necessidade de desentelar essas crianças, né? Sei que esse termo existe, é extremamente importante, não só para o desenvolvimento do comportamento, da cognição, da linguagem, mas agora ficou claro também que da visão. Assim, da parte mecânica da visão, da parte fisiológica mesmo ali, do trabalho da visão, né? Interessante isso, viu, Karine? E a diretriz da sua sociedade, da minha, é o quê? 0 telas até 2 anos. 0 tela até 2 anos. 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia. E a partir de 6 anos, 2 horas, no máximo. Isso. Se puder fracionar, não assim, vou ficar 1 hora. Não, que é um desafio grande, mas é de suma importância, viu? Interessante. Exato. Outro assunto que eu queria conversar com você também, Karine, é uma coisa que, já que a gente falou de um assunto tão pertinente quanto tela, eu queria falar de um assunto também muito pertinente hoje em dia, que eu recebo, só essa semana talvez eu tenha recebido, sei lá, uns 5 pacientes apresentando a mesma coisa, mas eu queria conversar um pouquinho sobre conjuntivite de uma forma geral, mas focada também nesse surtozinho, não sei se a gente pode chamar isso de surto ou não, dessas conjuntivites. Eu acho também, né? Assim, porque muito eu digo eu tenho visto, por exemplo, pessoas de outros lugares, de outros estados falando sobre isso. Então eu acho que já dá para chamar de surto. Mas assim, outra coisa também que chega muito para o pediatra são as crianças com conjuntivite, né? E conjuntivite não necessariamente é sinal, não necessariamente é indicação de antibiótico tópico, nem de corticoide tópico, né? Sim. E não necessariamente é infeccioso, você tem outras causas de conjuntivite. Eu queria que você trouxesse para a gente assim, um panorama acerca das conjuntivites para a gente poder chegar na que a gente está enfrentando agora e trazer em termos práticos como é que a gente pode... Eu vi que você já lançou um vídeo, inclusive, na sua rede social, que você fala sobre isso e que você dá umas dicas legais, e eu queria reforçar essas dicas também nesse episódio aqui. Pronto. Fala aí pra gente um pouquinho. O que é a conjuntivite? Pronto. Conjuntivite é uma inflamação aí, a inflamação da conjuntiva, que é a parte interna do olho. Tem na parte interna da pálpebra, essa vermelhinha. Sim. E é uma membrana fina que está em cima da parte branquinha do olho, né? Então, assim, a conjuntivite, essa conjuntiva pode inflamar por uma questão alérgica, né, que é muito comum também na fase pediátrica, né, na faixa pediátrica, ou por alguma infecção, né, seja ela viral ou bacteriana, né. O que está vivendo hoje em dia, o surto é de uma conjuntivite viral, né, muitas vezes associadas a sintomas gripais, né, febre alta, né, prolongada. Rapaz, o negócio tá... A gente estava conversando essa semana, todo mundo... O que é que está acontecendo? Que tudo de vez, chega tudo de vez. Então, assim, de imediato, né, assim, a gente às vezes não tem como avaliar com um oftalmopediatra. Eu que orientei aos pais e aos colegas realmente é fazer a lavagem ocular, né, com soro fisiológico mesmo, compressa gelada, né? E outra coisa, quando está associado a um sintoma gripal, né, que tem muita secreção e às vezes o canal lacrimal está obstruído, fazer a lavagem nasal, que também vai diminuir essa questão da secreção ocular, entendeu? Então, assim, e esse quadro avançando ou apresentando outros sintomas, a gente aí pode avaliar se isso evolui para uma conjuntivite bacteriana, né? Isso que eu queria te perguntar, isso é uma dúvida minha, pessoal, e eu acho que é uma dúvida de alguns colegas. Muitas vezes você não consegue fazer essa diferenciação de uma conjuntivite bacteriana, uma conjuntivite viral, assim, eu digo na visão, obviamente, de um pediatra, né, de quem está na pediatria, num PA, por exemplo, num pronto atendimento, numa emergência, onde esses casos chegam, né, a maior parte do tempo. Óbvio que na clínica você vai associando ao entorno, ao contexto, e aí você tem uma ideia, mais ou menos. Tem que fazer uma anamnese, né, detalhada para tentar buscar alguma informação. Mas existe, do ponto de vista
do exame oftalmológico, assim, direto, né? De você ver aquele olho, existem características que apontem mais para um lado, mais para o outro, Karine? Aí pensando nos colegas que estão assistindo a gente e que tem essa dúvida. Entendi. Quando é que eu penso numa conjuntivite bacteriana? É apenas quando esse quadro se arrasta e ele não vai melhorando com as medidas habituais, de, enfim, lubrificação e de cuidados de higiene local? Como é que você me Tem algumas alterações na conjuntiva da pálpebra que podem sinalizar mais para viral ou bacteriana. Difícil é a colaboração da criança para fazer esse exame, demais, né? Mas, assim, com um aparelho adequado, que a gente maximiza as imagens, né, do olho, né, um OBI, a gente consegue fazer essa avaliação com mais detalhe. Sim, viu? entendi. E indicar o antibiótico se for necessário. Tá. Então, assim, dentro de um cenário onde você não tenha como aumentar essa... Fica difícil você fazer essa diferenciação. Sim, fica difícil. Entendi. Outra coisa importante, falando sobre lacrimejamento, secreção, é um tema muito comum, é um quadro muito comum que vocês recebem, e eu também, é a obstrução do canal lacrimal. Lacrimal, né? Demais, exatamente. Então, assim, recebi essa semana inclusive. Aí, quando você fala de antibiótico, eu queria tocar nesse assunto. Sim. A obstrução do canal lacrimal é quando o canal, assim... Nosso olho produz lágrima para lubrificar o olho, né? E a gente tem um sistema que drena essa lágrima, né? Eu digo assim, o ralo da lágrima, né? O pontinho lacrimal aqui no canto da pálpebra e ele desce pelo canal nasal, o canal lacrimal desce pelo nariz. Sim. Né? Por isso quando a gente chora fica... Isso, exatamente. Que é a lágrima indo embora, né? Ao nascimento, algumas membranas que foram formadas na gestação, na formação desse canal, podem não ter sido rompidas. E por isso a lágrima se acumula, né? E lacrimeja. Quando ela se acumula no canal lacrimal e no saco lacrimal, ela, em contato com as bactérias normais da pele, né, podem produzir aquele aspecto de transparente para amarelado, como se fosse uma secreção. Isso. É aquela criança que acorda com a remelinha no olho, acorda com o olho grudado. Todo grudado, né? Exatamente. Então, às vezes, o pediatra, né, que recebe mais essa criança, primeiramente, indica o uso de antibiótico, porque fala assim, tá com infecção. Isso, fica com medo daquela remelona toda. Da remela né? amarela. aí os pais já ficam preocupados, tá com conjuntivite, tem que meter antibiótico. Aí é uma coisa que também eu estou orientando os pais e os pediatras isso, também. Mas fundamental, isso é fundamental. Não tenha medo da secreção, da remela amarela, tá certo? Se ali acordou com o olho gradinho, mas durante o dia não está tendo aquela produção, acho que vale a pena fazer só a higiene, a limpeza, indicar o antibiótico só realmente quando tiver uma conjuntivite associada, uma infecção associada. E aí a gente fazer a orientação da massagem e o tratamento correto, ou tratamento cirúrgico se for maior e não tiver isso. Até quando você tolera um canal lacrimal obstruído a ponto de você, por exemplo, indicar algum procedimento para... Pronto. 80% dos casos de obstrução do canal lacrimal se resolvem espontaneamente no primeiro ano de vida. No primeiro ano. É muito tempo, né? Ficar lá um ano limpando o olho, né? Mas, assim, geralmente, até um ano de vida, a gente não indica a cirurgia. Tá. Né? Só em casos em que há associado alguma dacrocistite, alguma infecção ou celulite, sim. começa a acontecer, aí realmente não tem o que ficar negociando nem esperando. Exato. Né? A gente indica a cirurgia mais precoce, mas normalmente até um ano, a maioria dos casos se resolve. Sim. Né? Passando de um ano de idade, permanecendo essa obstrução no canal lacrimal, é possível se fazer uma sondagem, como se fosse um filetezinho de silicone que a gente vai lá pelo canal lacrimal e realmente rompe a membrana. Né? Se mesmo assim ele permanecer, a gente faz uma sondagem, uma intubação, que é um tubinho de silicone que a gente vai deixar no canalzinho ali por algum tempo para fazer o permeio e cicatrizar daquela forma e conseguir a lágrima ser drenada, entendeu? Isso. Mas assim, não é são poucos casos que exigem esse tratamento cirúrgico. Eu vejo na prática também, o que eu vejo é que a maioria das crianças vão parar de ter isso. Exato. Eu tive a experiência disso em casa. Meu filho mais velho teve isso. Foi uma coisa que me assustou muito inicialmente. Eu estava no começo da residência, inclusive, quando eu tive meu mais velho.
E ele... Passou colírio antibiótico? Pois é, não, passou, mas assim, depois a gente viu que não era aquilo ali, entendeu? Era uma coisa que a gente ficou muito naquela, vamos observar. Mas você fica realmente tenso. E eu recebo direto, por exemplo. Como eu estava lhe dizendo. Mas quando é recém-nascido mesmo acontece. Essa semana, direto, olha, e dentro desse contexto que a gente está vivendo agora de um surto viral de adenovírus, as pessoas ficam preocupadas, olha, meu bebê começou a lacrimejar o olho. E aí quando você vai ver, é muito mais sugestivo de uma obstrução de canal lacrimal. E aí quando eu tive essa experiência pessoal, a mão coçava mesmo para você tratar. Só que hoje, obviamente, a gente já consegue entender que é uma coisa autolimitada. Isso sumiu e some mesmo. Do nada, acabou. Parou de ficar secretivo, parou de acordar com o olho todo remelado, grudado. Você vai limpando e ali melhora. Isso é uma coisa interessante, porque é uma coisa que chega muito no consultório da pediatria, da puericultura, demais. Muito mesmo. E aí, já pegando esse gancho, né, do lacrimejamento, eu queria te contar um caso. Diga aí. Né? Justamente, a obstrução do canal lacrimal é um quadro muito comum, né? Então, o pediatra orienta a massagem e a limpeza. E chegou um dia para mim uma mãe com esse relato. Olha, a pediatra aqui disse que era obstrução do canal lacrimal, mas eu queria a sua opinião. Quando eu fui avaliar, né, além do lacrimejamento, a criança também tinha um diâmetro da córnea aumentado, né? Um reflexo vermelho alterado. E aquilo era um glaucoma congênito. Eita, entendeu? Só, então, assim, a maioria dos casos realmente do lacrimejamento de obstrução do canal lacrimal, né? Mas é como eu te falei, 1 em 10 mil pode ser esse glaucoma isso congênito. Reforça mais então, ainda assim, essa necessidade da profilaxia, assim, da profilaxia que eu digo, não, da prevenção, melhor dizendo. Da profilaxia não, da consulta preventiva, né? Da avaliação preventiva. Então, é difícil, e aí, nesse caso, essa criança teve a indicação cirúrgica. Já tem algum tempo, já está maravilhosa, desenvolveu a visão da forma correta. Mas, assim, é um caso que a gente tem que tomar cuidado para lacrimejamento e obstrução do canal lacrimal, sim, a maioria, mas vamos, claro, observar a história. Se a coisa se arrasta, né? Mais ainda, não melhora, né? Exato. Karine, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa também, que eu tenho, que é uma coisa que a gente recebe, assim, talvez até mais os colegas que estão em pronto atendimento. O que é que você orienta, assim, como medidas iniciais para trauma em olho? Crianças menino apronta, né? Arte. Então, porrada de menino, toma um monte de... Eu já trabalhei em trabalho ainda em porta de emergência e sei que eventualmente chega lá uns meninos que tomaram uma porrada no olho, estavam brincando com alguma coisa e um corpo estranho. Como é que você lida com duas coisas que eu queria assim, lhe perguntar e especialmente para colegas, obviamente, mas para famílias, que é quem normalmente vão dar a primeira assistência a essas crianças. Trauma e corpo estranho em olho. Como proceder com essas situações? Trauma, né? Trauma com alguma coisa contusa ou uma bolada. Aí você tem que avaliar se a criança, inicialmente, o que pode fazer é testar se está enxergando da forma simétrica, né? Se está enxergando da mesma forma, né? Não queixa de nenhuma dor, ou nenhuma opacidade no campo de visão, acho que aí a gente pode só observar e, se for depois para frente ele manter essa queixa, a procurar um atendimento com o oftalmologista, não precisa ser de imediato. Com o trauma com objeto contuso, pode ter uma lesão na córnea, né? Então, o que a criança vai sinalizar? Ele não vai conseguir nem abrir o olho. Vai ficar assim, abre o olho, ele não vai conseguir, justamente pela dor. É muita dor, né? A córnea é um dos órgãos mais inervados do corpo. Então, assim, qualquer coisinha, você vê, cai um cílio no seu olho, você não consegue abrir o olho. E se tiver alguma lesão, algum trauma na córnea, com algum objeto, realmente a criança não vai conseguir... Especialmente essas lentes, né? Eu já vi muita úlcera de córnea, assim. Minha mulher, inclusive, quase teve uma úlcera de córnea por causa de uso de lente e dói muito. Dói muito. A pessoa não um negócio consegue impressionante nem abrir o olho, como dói. A conjuntiva fica bem avermelhada. Bem vermelha, exatamente. Então, assim, aí você não tem dúvida de que tem que procurar um oftalmologista. De jeito nenhum. Né? Quanto a corpo estranho, às vezes, mesmo que você já consiga perceber, tudo bem, se for uma coisa na conjuntiva, na parte branca do olho, você pode até tentar tirar com um cotonetezinho, se você tiver habilidade para... A habilidade, né? Porque é um negócio complicado. Né? Mas tá na córnea,
não tenta, não Sim, tente, claro, porque você sim. pode acabar aprofundando, né, Sim. o corpo estranho na córnea, Sim. e aí realmente exigir uma intervenção com sedação e às vezes conseguir um centro cirúrgico de emergência. Agora, por exemplo, pronto, você muito difícil. tem uma suspeita, por exemplo, de que teve alguma coisa, sei lá, hipoteticamente falando, teve um copo, caiu, quebrou o vidro, chilhaço, você acha que tem alguma coisa no olho. Você recomenda lavar esse olho? Lavar, sim. Essas medidas iniciais, para qualquer circunstância, tá beleza. Tá ótimo. Lavar maravilha. o olho, água corrente é adequado. Que é o que normalmente os pais vão fazer. Químico. Muita coisa muito comum é álcool gel, né? Sim. Ou álcool, às vezes... Já tomei muito álcool no olho. No olho. Graças ao óculos, isso nada aconteceu. Bateu no óculos. Só estragou seu óculos, só a lente, mas tudo bem, né? Mas com criança, vacilou... apertou o álcool gel, já recebeu muita mensagem. Faça o quê? Lavar. Sim. Isso aí também. Lavar o olho bastante, água corrente. Aí melhorou, a criança consegue abrir o olho, né? Tá com o olho vermelho, né? Aí a gente aí avalia. Isso. Mas a procurar, né, com brevidade um oftalmologista. Mas a primeira medida realmente é a lavagem em água corrente. Eu já tive algumas experiências assim e realmente chegam no momento em que você não... E infelizmente você não tem a facilidade, né, de você conseguir, não é todo lugar que você tem a possibilidade de um oftalmologista avaliar, isso tem que ser feito depois, e às vezes a gente fica meio que assim, tendo o pediatra sendo o intermediário entre a orientação que vai ser dada até esse paciente chegar no oftalmologista. E é uma dúvida que eu particularmente tinha em relação a essas condutas, né, do que fazer, do que não fazer. O que é que você orienta em relação a cuidados com a visão do ponto de vista de exposição solar? Tem muita gente hoje que usa óculos escuro, crianças usando óculos escuro, e a gente sabe que isso não é qualquer óculos, não é qualquer lente. Exato. Como é que a gente faz essa fotoproteção, digamos assim, do olho, né? Como é que a gente vai... o que é que você orienta do ponto de vista prático, cuidados com óculos, e o que é que você recomenda, assim, falou, isso aqui de jeito nenhum, não façam isso, que coisa que você pode estar vendo aí, as pessoas fazendo. A proteção dos olhos contra as raios UVA e UVB são muito importantes em adultos e em crianças também, né? Quando eu falei de exposição ao sol 20 minutos por dia, justamente nos horários que não tenha tanta incidência dessa radiação mais nociva para a gente, né? Tá. Uma pergunta muito recorrente também, realmente, quanto ao uso de óculos escuros em bebês, né? Ele sente muita sensibilidade, quando ele usa o óculos se sente bem. Eu falei, ótimo, né? Vamos aproveitar essa situação, porque quando se expõe ao sol, se usar o óculos, né, escuros, vai proteger melhor a retina dele, o olhinho dele, né? Em crianças que não aceitam, o que a gente vai fazer? É usar um chapéuzinho, né, um boné, usar um guarda-sol quando for à praia para proteger um pouquinho mais, né? E é essencial que tenha essa proteção UVA, UVB, né? Então, você comprar uma ótica de confiança, né? Uma marca de confiança, porque senão acontece uma coisa muito deletéria, muito pior. O que acontece? Se você usa isso serve até para a gente também, para adulto, tá? Se você comprar um óculos escuros que não tenha proteção UVA, UVB, né? O que acontece com sua pupila no escuro? Ela aumenta, ela dilata. Então, você está num ambiente de muito sol, com a pupila dilatada, então mais raio entra, solar entra no seu olho e pode causar danos, né? Literalmente queimando a sua retina. Entendeu? Então, assim, isso serve para a criança e para a gente também, tá? Proteção UVA, UVB tem que estar comprovado na lente, ver a garantia da lente, porque senão isso realmente vai lesionar as suas células da retina futuramente. É importante, viu, pessoal? Isso serve também de alerta para várias outras coisas que protegem de radiação UVA e UVB, viu? Tem que realmente proteger mesmo, senão não adianta nada. Senão tá pior. É pior que você vai exposto. Assim, é melhor nem usar. Se você não vai lá achando que você está protegido, aí você vai se expõe mais do que o habitual e aí toma mais radiação e é mais problema. Exato. Olha, o bate-papo, Karine, está ótimo. Assim, eu acho que a gente falou muita coisa dentro do universo da oftalmopediatria. É importantíssimo, aí eu digo mais uma vez, enquanto pediatra, né, e alguém que entende o exercício da pediatria dentro de uma esfera multidisciplinar e dá isso tudo que você está dizendo aqui só atesta a necessidade de que esse acompanhamento pediátrico ele seja sempre um acompanhamento compartilhado, né? Sim.
a gente já falou que nós sobrevoamos sobre a oftalmologia de uma forma geral e idem também para a oftalmopediatria, né? Não é uma área que, na especialização do pediatra geral, a gente está... Nem você é pediatra que virou oftalmologista, nem a gente nem a gente é pediatra... Não, nem você é oftalmologista que virou pediatra, que faz as coisas da pediatria, nem a gente é pediatra que virou oftalmologista. A gente não tem esse domínio e é exatamente aí onde as duas coisas se cruzam, porque a saúde do olho é um universo gigantesco, a saúde da visão é um universo enorme e a gente não dá conta disso realmente. E é importante que a gente tenha oftalmologistas com experiência, porque criança, como você disse, não é um adulto pequeno. Essa ideia de tratar a criança com o mesmo olhar que se dá ao adulto é uma das causas que eu entendo como pontos de falha, de abertura na assistência integral, de qualidade à criança. Então, é muito importante para os pais que nos assistem aqui, para os colegas que nos assistem, entendermos que a gente precisa estabelecer rotinas de avaliação e a importância do profissional que também está integrado no cuidado, na assistência à criança, de participar ativamente disso. Então, esses protocolos, essas diretrizes de acompanhamento não estão aí à toa, elas têm uma razão. E, para mim, por exemplo, fica mais do que claro, reforça a minha convicção, que eu já tinha, mas depois da nossa conversa aqui ela fica muito mais clara, de que realmente esse universo todo ele existe e ele precisa encontrar esse paciente em algum momento. E nessas avaliações periódicas, não dá para deixar o menino ir só quando tem algum problema ou quando você está suspeitando de que não está enxergando bem. Esse é um recado que eu queria deixar para a turma que assiste a gente e para os pais também, porque às vezes os pais ficam naquela, será que é necessário mesmo? Pô, não vai para o pediatra todo mês, ainda tem que ir para o oftalmologista, tem que ir para não sei o quê. Olha, tem. Assim, teoricamente, é o melhor. Assim, pensando em assistência, a gente está diante hoje de um cenário em que a assistência pediátrica tem cada vez mais se fortalecido e tem mergulhado no universo infantil. A gente está... Não que tenha sido isso no passado, mas hoje, mais ainda, eu entendo que a assistência pediátrica ela está cada vez mais especializada, assim, cada vez mais comprometida, mergulhando no universo infantil e nas demandas. Então, se eu tenho profissionais que trabalham no entorno da saúde infantil, seja o pediatra, o oftalmopediatra, seja as multis que trabalham com pediatria, então, essa criança ela tem o benefício do acompanhamento e é numa dessa que a gente pula fogueiras importantes, né? A gente teve alguns exemplos aí recentes de pessoas que descobriram problemas gravíssimos por conta de um reflexo vermelho, por conta de uma avaliação com um especialista, um pediatra que falou, tem uma coisa errada, tem um negócio aqui que não está legal, tem que ir para o oftalmo. Então, eu acho que essa é o segmento assim, da saúde infantil dentro dessa nossa era de assistência. Então, eu fico muito feliz pela sua disponibilidade, o papo foi ótimo, aprendi muito, eu adoro ser host aqui do Piccolo Cast, porque eu aprendo com todo mundo que passa aqui, eu tiro as minhas dúvidas e vou aprendendo, vou trocando essas experiências, mas obrigado, viu, por ter vindo, acho que fica o recado, assim, sabe, a gente vai ter outros momentos de conversa, os assuntos não se esgotam, né? Vira e mexe, a gente aparece aí um negócio de olho, que envolve olho. Opa, Karine, vamos falar sobre isso aqui no Piccolo Cast. Mas hoje eu acho que deu para dar uma dimensão clara para a audiência, seja a audiência profissional ou dos pais que nos acompanham, a importância do oftalmologista pediátrico, né? Da pessoa que entende, do colega que se debruçou sobre esse universo da pediatria. Porque imagine, olho já é um universo, olho de criança é um outro universo dentro de um baita universo. Então, isso é muito interessante e às vezes as pessoas não têm essa consciência, na realidade, não têm essa dimensão do quanto é um universo assim, extremamente expandido, é uma coisa de louco. Mas eu fico feliz, viu? Obrigado por ter vindo. Assim, obrigado por vocês ficarem esse tempo aqui assistindo a gente. Enfim, essa conversa foi muito rica. Fiquem ligados, compartilhem essa conversa, mandem para as pessoas que vocês conhecem. Eu tenho absoluta certeza que você conhece alguém que teve conjuntivite, ou que precisou usar óculos, ou que teve um trauma no olho, ou que talvez tenha até um problema mais sério da visão e que você já acompanha. Então, esse papo aborda todas essas pontas e você pode mandar ele para quem você quiser, porque informação nunca é demais, informação com especialista é melhor ainda. A gente está no ambiente de segurança, tá? Obrigado
Eu que Valeu. Valeu. Até o próximo episódio. Eu quero deixar aí um pedido para vocês: compartilhem, comentem, interajam aqui com a gente. Isso é muito bom, viu? Eu digo porque toda vez que eu vejo as pessoas compartilhando e comentando nos cortes do podcast, eu fico muito feliz, porque eu estou vendo que as pessoas estão assistindo, estão tendo uma resposta legal e estão trazendo também suas questões, e muitas dessas questões servem como pauta para outros episódios, para outras gravações. Então, aproveitem, tá? Um abraço a todos, até o próximo episódio do Piccolo Cast. Valeu, turma. Um abraço. Tchau, tchau.